Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida da sua família. Meu nome é Adriana Barbosa e eu sou evangelista da Palavra de Deus. Isso foi um dos ministérios que o Senhor Deus deixou para os seus filhos. Faço isso com muita alegria, sabendo que sou uma mensageira do Senhor e que tenho muita alegria de fazer isso, pois isso dá sentido à minha vida. Porque por mais que nós possamos trabalhar, ter família, ter filho, ter marido, ter vontade de conquistar bens materiais, mas só o reino de Deus nos preenche por completo. Só nos sentimos realmente completos e realizados quando entendemos isso, quando vivemos isso. Estou aqui porque quero passar essa alegria, quero passar esse viver, esse contentamento na alma para você também. Fico até emocionada porque vejo que o mundo está sendo totalmente bombardeado todo dia por entretenimento, por contendas, por confusões, mas Deus coloca o reino dele dentro de nós, dentro de cada um de nós, que buscamos, que não nos embaraçamos com o que nada que esse mundo possa oferecer. Deus é maior, Deus é mais excelente. Deus nos traz o que necessitamos e faz muito mais do que pensamos e do que queremos. Esse é o único Deus que fez os céus e a terra. E Ele, através de Jesus Cristo, nos deu a prova mais excelente de amor, que foi por morrer em nosso lugar. Mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou. E aí temos realmente esperança e paz com o nosso próximo e com Deus. Fico muito feliz por isso. Muito feliz por entender isso e por estar aqui demonstrando a alegria de Deus para a tua vida também. Hoje nós vamos aprender nas Sagradas Escrituras a não depender das circunstâncias para começar a viver o reino de Deus. Como assim, Adriana? Lá vem você novamente. O que eu tenho falado para você, meus irmãos, é algo que não é novo, mas ao mesmo tempo é como um nascer de uma criança dentro de cada um de nós. É a palavra de Deus. Essa palavra de Deus, profetas, missionários, sacerdotes, durante a vida toda já vem pregando. Muitos creem e é alcançado pelo reino de Deus, outros desprezam, outros rejeitam. Mas estou aqui pelos que buscam crer até conseguir, porque isso vai te dar a garantia da vida eterna. E existia lá no tempo de Jesus um grupo de homens religiosos chamado fariseus, que esses homens interrogaram Jesus perguntando sobre o reino de Deus. E eles estavam aguardando mais um reino parecido como todo o reino humano, né? Que tem começo, meio e fim. Os reinos humanos acabaram. O Império Romano, o Império Persa, o Império Maia, Alexandre o Grande, que conquistou, né? Mais recentemente, o Império de Hitler, que foi terrível, né? Ele quis extirpar os judeus
mas não conseguiu, porque é povo eleito do Senhor. E através dele, Deus também nos alcançou. Então, os fariseus estavam querendo uma resposta de Jesus acerca desse reino. Um reino bélico, um reino que ia suplantar, que iria conquistar, né, fisicamente e fazer dos outros povos seus subalternos. Jesus fez ao contrário de tudo isso. Jesus veio estabelecer o reino que nunca acabou, que nunca acaba, nem nunca acabará. O reino de Deus. Esse é eterno. E não existe o lugar mais extraordinário desse reino começar do que dentro do ser humano, dentro do coração do homem, dentro do coração da mulher. Esse reino, ele não pode ser liquidado, conquistado, suplantado, não. Esse reino, ele começa dentro de nós e vai para a eternidade, com a promessa do futuro promissor. Então, olha o que diz a santa palavra de Deus em Lucas 17, o 20 e o 21. Olhe que os fariseus perguntaram ao Senhor Jesus, e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Glória a Deus. Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Glória a Deus. Está dentro de vós. Está dentro de mim, está dentro de você. Então, tristeza, problemas, circunstâncias, fome, peste, guerra, tudo isso não pode tirar de dentro a fé de uma pessoa no reino de Deus, que não é transitório como nossa vida aqui. Nossa vida aqui nesse mundo, ela é transitória. Estamos humanos, mas somos espirituais. Tenha certeza disso. Então, eu vou ler aqui o que diz a Bíblia anotada. O reino de Deus e a pergunta dos fariseus mostravam que eles esperavam por um reino messiânico, cheio de esplendor e glória visível. Aguardavam por um reinado terreno semelhante a muitos da época, que eram conhecidos pela ostentação, pelos seus monarcas e pela forma como dominavam os povos. Porém, o reino de Deus, instaurado pelo Senhor Jesus, por ser espiritual, seria estabelecido no lugar mais importante para o Altíssimo, na alma do ser humano. Assim, quando permitirmos que o reino do Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, entre em nossa vida, ele passa a reinar dentro de nós, por meio da sua palavra, para a sua justiça. Os religiosos tinham um reino mais glorioso diante de si, vindo do próprio Salvador, mas não perceberam isso. A religiosidade e contraponto à descrença. Você vê,
dois extremos podem ofuscar, colocar escamas em teus olhos para que você não veja o reino de Deus. O que você tem feito, o que você tem visto para conseguir crer nesse reino de Deus dentro de você? Isso é uma pergunta que você tem que responder com o máximo de urgência. Você continua desanimado, você continua triste e deixando isso criar como se fosse um ninho na tua cabeça? O passarinho pousa, mas não pode fazer ninho na cabeça da gente. Então, o reino de Deus começa dentro de nós. E quando o Senhor Jesus subiu aos céus, Ele não nos deixou órfãos. Ele deixou o próprio Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, aqui, para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Então, todo ser humano na face da terra, por mais excluído que ele possa se sentir, Deus, de alguma forma, vai se revelar para ele. Já começou se revelando para ele quando ele chegou a nascer e ter uma vida. Pois o próprio nascimento do ser humano é uma das mais belas revelações de Deus. Entre tantos espermatozoides, um se tornou, junto com o óvulo da mulher, um ser humano que está aqui. E recebemos o dom da vida. O que você faz para entender o que é o reino de Deus? O que você escuta? O que você vê? Você tem se cercado de coisas realmente que valem a pena? Então, não se alimente do orgulho. O orgulho é o oposto da humildade. Uma pessoa orgulhosa, ela não quer aprender, pensa que sabe tudo, mas na verdade não sabe nada. Uma pessoa que alimenta essa autossuficiência é até assim contraditório, porque se fôssemos autossuficientes, não ficávamos doentes. Somos tão frágeis. Então o orgulho chega até ser tolo. O orgulho chega até ser tolo. É uma tolice ser orgulhoso. Então, não fique preso a só preocupações, a prazeres e a riquezas que o mundo pode dar. Você fazendo isso, você não vai encontrar o reino de Deus. Você pode trabalhar, pode querer ganhar dinheiro, porque o dinheiro é abençoado. Com dinheiro você pode ajudar mais pessoas, mas você tem que começar a ajudar com pouco dinheiro mesmo. Porque a palavra de Deus disse: se tu és fiel no pouco, no muito te colocarei. Então, o reino de Deus não precisa de riqueza. Foi tanto que o Senhor Deus veio em forma de criança e nasceu numa manjedoura, num estábulo, perto de animais, para demonstrar para mim e para você que o reino de Deus não está nas riquezas,
nas preocupações e nos prazeres que o mundo oferece. O reino de Deus está na simplicidade, está dentro de nós. Então, também desvie-se da inveja, da comparação e do pecado. Temos que entender que o reino de Deus permanece dentro de nós quando nós nos desviamos. O sábio, ele vê o perigo e se desvia dele. O tolo permanece no caminho. Então, comparações, inveja, pecados, isso tira, isso ofusca o reino de Deus dentro de você. Para acessar o reino de Deus, em primeiro lugar, precisamos nos converter para Cristo e fazermos escolhas. Vamos traçar um paralelo entre duas janelas. Da primeira janela eu vejo o quê? E da segunda janela eu vejo o quê? Da primeira janela, que ela está voltada para o reino de Deus, eu enxergo propósito, esperança, graça, misericórdia, paz. Porque dessa primeira janela, eu vejo que Deus governa todas as coisas. Vejo, sinto, creio. E a segunda janela é aquela que está direcionada a tudo que o mundo pode oferecer, que é passageiro, é sucesso, é dinheiro, é reconhecimento, prazeres, que é momentâneo. Depois a pessoa continua sentindo vazio. Eu recentemente vi um deputado estadual de São Paulo, uma pessoa muito proeminente, falando de uma influenciador, que ele é uma mulher trans, que ela não sabe mais o que inventar para mexer no corpo, tirou o osso do corpo, mexeu, o rosto está em carne viva e tá magérrimo, como se fosse anorexo, né? Anorexa. Então essa pessoa tá totalmente transformada para mal, para ruim, porque a gente vê no aspecto que é uma pessoa totalmente perdida. Tem muito dinheiro, mas está perdida porque não sabe o que fazer, não sabe para onde olhar, não sabe o que escutar. Digo a você, meu irmão, o mais excelente Deus tem para você. Essa janela que está direcionada ao mundo vai te dar prazeres temporários. E esses prazeres temporários vai continuar lá dentro do teu coração, do teu íntimo, do teu ser, o vazio. E um exemplo disso é essa influenciadora, Jesus, que influencia o quê? Em que influencia? Uma pessoa doente espiritualmente, psicologicamente. O psique dela não sabe nem aonde recorrer. Uma pessoa realmente que precisa de Deus, precisa de terapia também humana, porque Deus usa homens e mulheres para ajudar uns aos outros. A ciência e a fé também andam juntas. Uma nunca desmereceu a outra. Isso foi coisa inventada por nós, seres humanos. A ciência e a fé andam juntas. Todas demonstram a glória de Deus. As duas, a fé e a ciência. Então, vejo pessoas
acompanhando, sendo fãs desse tipo de pessoa, uma pessoa que mutila o rosto, uma pessoa que mutila o próprio corpo. Meu amigo, minha amiga, ainda há tempo. Deus quer te dar uma nova chance, uma alegria perene, uma paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. O Senhor governa, mas Ele deu livre-arbítrio para você. Olha que Deus único, mesmo todo-poderoso, deu livre-arbítrio para mim e para você, de escolhê-lo por amor ou não escolhê-lo. Escolher o mundo. O diabo é o nosso segundo adversário. Primeiro, somos nós mesmos. Melhor falando, é o nosso terceiro. Somos adversários de nós mesmos quando não damos atenção a coisas que realmente importam. Porque todo mundo vai envelhecendo, muitos não têm nem esse privilégio de envelhecer. Morrem jovens. O segundo adversário é o pecado. E o terceiro é o diabo, que influencia a mente das pessoas. Mas você tem seu livre-arbítrio. O diabo não é adversário de Deus, ele é o nosso adversário. E ele tem uma missão de matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Essa é a realidade. Então, lá no Salmo 84, olha que salmo maravilhoso. Eu sempre recitei muito esse salmo. A palavra de Deus é muito maravilhosa. Amo, amo, amo. E entender que, como Deus não nos deixou desamparados, além do Espírito Santo, deixou a sua palavra. Olha o que diz a palavra de Deus, 84, 10. Salmo 84, 10. Porque mais vale um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas do que habitar nas tendas dos ímpios. Quer dizer que nada desse mundo pode ser comparado à presença de Deus na tua vida. Então, o reino de Deus começa dentro de você. Começa no coração e termina numa eternidade de glória. Quem aprende a olhar para o Senhor Jesus, lá na primeira janela, aprende a ver o reino de Deus, descobre que pode ser participante do reino de Deus e pode contribuir para o crescimento do reino de Deus. Quem aprende isso tem o reino de Deus agora dentro de si. Então, entre no seu quarto, faça uma oração sincera de entrega, pedindo a Deus perdão, uma oração de arrependimento e de entrega da sua vida. Busque o Senhor Jesus como teu Salvador e Senhor e não fique só nessa etapa. Dê o segundo passo, busque uma igreja cristã. Você tem que ter koinonia, comunhão com Deus e com seus irmãos. É o outro que afina você como ser humano, como cristão, como profissional. É o outro, precisamos de pessoas para aprender a viver. Precisamos de pessoas para amar, para cuidar. Então, meu amigo, minha amiga, não
perca mais nenhum instante. O reino de Deus tem que nascer dentro de você. Vamos orar? Senhor, gratidão pela tua palavra que me renova e renova todo aquele que te busca com sinceridade. Ó Senhor, meu coração enche de gratidão, de alegria. Muito obrigado, meu Deus, por esse privilégio. Abençoe meus seguidores, abençoe suas famílias. Tu sabes, Senhor, que eu oro por cada um deles, mesmo sem conhecê-los, mas o teu Espírito Santo conhece cada um deles e sabe o que eles necessitam nesse momento. Senhor, socorra eles, abençoe eles. Seja presente na vida deles. Gratidão, meu Deus, já com a certeza de que tu escuta, que tu responde esta oração. Te peço, muito obrigada por Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Tenha um excelente dia.